Se você assistir esse vídeo até o final, você vai terminar esse vídeo sabendo exatamente qual fundo imobiliário você vai colocar na sua carteira de investimentos. Você vai escolher o seu fundo imobiliário hoje. E ainda tem mais, no final desse vídeo eu vou mostrar para você como usar uma planilha que eu vou disponibilizar para você saber exatamente quanto que você vai receber de rendimento daquele fundo que você vai comprar. Gostou da ideia? Olá pessoal, eu sou o Bruno, bem-vindo novamente ao canal, mais uma vez para a gente conversar sobre investimentos. Os fundos imobiliários são sem dúvida a maneira mais interessante de investir em imóveis no Brasil. Por quê? Diferente dos imóveis tradicionais, tem alta liquidez, significa que você pode vender a qualquer momento. Então se você tem, por exemplo, R$150 mil e comprar uma casa, mesmo que ela esteja numa ótima condição de preço, talvez você não consiga vender essa casa com uma enorme velocidade. Já nos fundos imobiliários, acessou a corretora, mandou vender, vendeu, em 3 dias está na tua conta. É mais acessível também. Os fundos imobiliários você pode começar a comprar a partir de R$10 ou menos, enquanto que os imóveis tradicionais você precisa de uma grande quantia para começar a comprar imóveis. E também muito simples e fácil. Eu já mostrei aqui no canal como eu compro fundos imobiliários até no meu horário de almoço. Diferente dos imóveis tradicionais, você não precisa ir num cartório, você não precisa preencher uma série de papeladas de documentação, perder dias nesse processo. Um fundo imobiliário você consegue comprar em poucos minutos. Então, sem dúvida, existe uma série de vantagens em investir em fundos imobiliários. Existe uma grande possibilidade também da cota que você comprou do fundo imobiliário se valorizar. E aí você ganha na valorização dessa cota, além do rendimento mensal que o fundo imobiliário paga todo mês. Então, como investimentos para aumentar o seu patrimônio e também te garantir uma renda passiva, sem dúvida é muito melhor do que a renda fixa. Antes de ir para o conteúdo principal desse vídeo, eu vou responder algumas questões aqui que o pessoal me pergunta bastante sobre fundos imobiliários e pode ser sua dúvida também. Eu vejo perguntas do tipo: Bruno, eu compro uma cota do fundo imobiliário e ele vai me pagar rendimento para a vida toda? Com certeza, enquanto você tiver cotas daquele fundo imobiliário, significa que você é dono ou dona daquele imóvel. Então os lucros desse negócio, desse imóvel, serão partilhados com cotistas e você, quando compra uma cota, apenas uma cota já é um cotista, obviamente, desse fundo imobiliário. Então você é sócio desse fundo, portanto recebe uma parte desses rendimentos, enquanto você tiver cotas. Você comprou a cota está em sua custódia, lá na corretora. Você comprou uma cota, 2 cotas, 3 cotas, você vai receber um percentual desse valor todo mês na tua conta. Se você por algum motivo resolver vender essas cotas, esse dinheiro da venda vai cair na sua conta corrente lá na corretora e você vai parar de receber os rendimentos. E agora você vai poder pegar aquele dinheiro e fazer o que quiser com ele, sacar e mandar para tua conta corrente, ou comprar cotas de outro fundo, ou comprar cotas de ações. Faça o que quiser porque o dinheiro é seu. Algumas pessoas me perguntam: Bruno, se eu investir R$500 em fundos imobiliários, quanto que eu vou receber? E se eu investir 1.000? Se eu investir R$5 mil em fundos imobiliários, quanto que eu vou receber? Para essa questão eu tenho um presente excelente para você que eu vou te apresentar, mas fica no vídeo. Eu vou te apresentar uma planilha que vai calcular tudo automático para você. Fica no vídeo que eu vou te dizer como baixar. E aí a pergunta que eu acho mais intrigante: algumas pessoas perguntam para mim assim: mas se eu comprar fundo imobiliário eu vou precisar declarar para a Receita Federal? Sim, mas qual o problema? Se esse é o sacrifício ou o trabalho que você vai ter para ser uma pessoa mais rica e viver de rendimento no futuro, tu acha tão ruim assim? Declarar fundo imobiliário é a coisa mais simples do mundo. Você não leva 5 minutos para fazer isso e é uma vez por ano. E declarar não tem nada a ver com pagar imposto. E ainda tem mais: se você comprar esse ano, você só vai declarar em 2023. E quando chegar em 2023, você vai escrever lá no formuláriozinho da Receita Federal, e eu vou te ajudar nisso aqui, preenchendo junto com você. Você vai fazer o seguinte, Receita Federal, comprei 30 cotas desse fundo aqui no ano de 2022. Acabou, pronto, acabou a tua declaração. Então não deixe de investir em fundos imobiliários por causa disso, porque leva muito pouco tempo, 5 minutos, uma vez por ano, e os fundos imobiliários podem te garantir uma renda passiva para o resto da vida. É claro que não é de uma hora para outra, você vai construir esse patrimônio ao longo dessa jornada, durante anos. Durante todo esse período você já vai receber rendimentos que você vai poder comprar novas cotas, e em um momento que você achar que já está bastante confortável no recebimento de dividendos, você pode simplesmente parar de comprar cotas e só receber dividendos todo mês e pegar esse dinheiro e viver a sua vida, garantir uma aposentadoria super confortável ou complementar a sua própria aposentadoria. Então existem inúmeras e grandiosas vantagens contra a desvantagem, se a gente pode dizer assim, que é o trabalho de você enviar uma declaração dizendo que comprou fundos imobiliários para a Receita Federal. Essa declaração demora 5 minutos e é uma vez por ano. Você ainda está em dúvida se vale a pena comprar fundos imobiliários ou não?
Espero que não, né? Mas a gente vai falar nesse vídeo aqui sobre como comprar fundos imobiliários e como você pode escolher fundos imobiliários. Mas antes, um alerta. Eu vou mostrar nesse vídeo aqui vários fundos imobiliários. Vou inclusive mostrar todos os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira de investimentos nesse mês de março. Mas não é uma recomendação de investimentos, porque você vai aprender a escolher seus fundos imobiliários. E aí você vai decidir qual que você vai comprar. Esse é o objetivo do vídeo. Na verdade, esse é o objetivo do canal. Ser um instrumento didático para você tomar suas decisões. E não tenha preocupação com isso, porque investir é simples, tá bom? Um outro alerta, é importante que você invista em renda variável, fundos imobiliários e outros ativos de longo prazo, quando você já tem ali a tua reserva de emergência para caso você precise de um dinheiro imediato ali, você possa sacar e utilizar, tá bom? Se você ainda não tem tua reserva de emergência, construa ela o quanto antes. Qual é o valor da tua reserva de emergência? Quanto você achar melhor? Existem vários especialistas que dizem que deve ser 6 meses do teu salário, 1 ano do teu salário. Você é o maior especialista da tua vida, já falei isso aqui. Então você decida. Vou deixar R$2.000, vou deixar R$3.000 reservado para uma emergência. Não importa, você que sabe. Outro alerta, é muito importante de que você não escolha sempre um fundo imobiliário, compre aquele fundo imobiliário, por exemplo, que está pagando maior dividendo e compre só ele. Todo mês comprar a mesma cota. Porque pode ocorrer que um fundo imobiliário específico sofra alguma queda inesperada e aí todas as suas fichas estão apostadas naquele fundo e você vai sentir muito fortemente o impacto dessa queda. Então, quando você escolhe apenas um fundo imobiliário, você fica submetido a um risco maior. O que é recomendável? Se você está começando uma carteira de investimentos agora, tente comprar 4 cotas, pelo menos, de 4 fundos diferentes. E aí depois você avança para 8 cotas, 12 cotas. Eu acho que o número de 15 cotas é mais do que o suficiente, 15 fundos imobiliários é mais do que o suficiente para você ter uma carteira de fundos imobiliários bastante diversificada. Se você só pode comprar uma cota agora, tudo bem, comece com uma cota se você achar que é melhor. Talvez exista uma alternativa mais interessante para você, diferente dos fundos imobiliários, que é comprar ETFs. Por exemplo, se você comprar o ETF da Bolsa de Valores, você vai estar investindo em várias empresas, boas empresas brasileiras, com apenas uma cota que custa hoje aproximadamente R$100. Então, nesse caso, se você pode investir apenas R$100, eu recomendaria você começar por ações através de ETFs e não fundos imobiliários. Mas você que é o especialista da tua vida, então você faça o que você quiser, é só uma sugestão. Se vai comprar fundos imobiliários, tente comprar pelo menos 4 cotas, tá bom? De 4 fundos diferentes. E o último alerta é de que os fundos imobiliários são excelentes, eu adoro fundos imobiliários também, mas, na minha opinião, não deve fazer parte da sua carteira de investimentos e não deve ser o seu único e exclusivo tipo de investimento. Então eu tenho na minha carteira de investimentos ações de empresas brasileiras, ações de empresas americanas e fundos imobiliários também. Mas vamos lá agora então para como escolher os seus fundos imobiliários. Um site bastante conhecido e bastante utilizado é o Funds Explorer. Nesse site é possível você listar todos os fundos imobiliários e ver várias informações desses fundos imobiliários. Eu vou colocar o link na descrição para você acessar depois e vou mostrar na tela do meu computador agora o que você vai encontrar quando chegar lá no site. Então já estou aqui no site, eu vou deixar o link aqui na descrição para você consultar. E aí você pode chegar aqui, por exemplo, a ferramenta Ranking de Fundos Imobiliários. Clicando aqui, e aí você vai chegar nessa lista aqui com vários fundos imobiliários. Olha, você pode clicar em cada um deles aqui, você vai ter informações detalhadas de cada fundo imobiliário. Então essa lista é bastante interessante. Por exemplo, BCFF11. Tu clica nele aqui, vai aparecer a liquidez diária, último rendimento dele, dividend yield, patrimônio do fundo imobiliário, valor patrimonial, rentabilidade no mês e preço sobre VP, preço sobre valor patrimonial, que é um indicador bastante interessante. A gente vai falar já sobre isso. Então você pode ver informações desse tipo aqui, BCFF é um fundo de papel, fundo imobiliário, fundo de fundos, né? Características do fundo, uma série de informações aqui. Você pode continuar baixando aqui para ver cotações dele nos últimos 30 dias, 6 meses, 12 meses, 1 ano, máximo, quanto tá agora a cota, várias informações aqui sobre o fundo, dividendos, últimos dividendos pagos nos últimos meses, valor patrimonial, comunicados do fundo também tem aqui nesse site, os últimos relatórios e até aqui algum bate-papo aqui sobre o pessoal que compra fundo imobiliário ou está pensando em comprar. Qual é a jogada que você pode fazer aqui? Então você vai ter todas essas informações aqui, são informações bastante relevantes de cada fundo imobiliário. Mas aí que está o presente que eu trouxe para vocês aqui. Eu peguei essa lista aqui completa aqui, você pode fazer isso também, obviamente, né? Selecionei a lista completa aqui para você e levei para uma planilha do Excel para a gente analisar esses dados com mais facilidade. Então trouxe tudo que estava lá no site para uma planilha no Excel. Criei uma aba aqui da planilha chamada Dados do site. São exatamente todos os dados que tem lá no site.
site. Tá aqui o código do fundo imobiliário. Tem até informações demais aqui que eu acho que é pouco relevante para você fazer a escolha pelo teu fundo imobiliário. Então o que eu fiz? Criei uma aba aqui filtrada dos fundos imobiliários. Essa aba principal aqui eu deixei na planilha que eu vou disponibilizar para vocês. Por quê? Você pode clicar num fundo imobiliário desse aqui, ó, na planilha e ir direto lá para o site. Então eu achei isso bastante prático. Você pode clicar em qualquer outro fundo que vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então eu deixei essa aba do site, que é a cópia do site, com o link nessa primeira aba. E na segunda aba eu criei uma planilha um pouco mais limpa, mais simplificada, com informações que eu acho mais interessante. A gente vai falar sobre elas agora para você escolher o seu fundo imobiliário. Para que você tenha uma ideia, todos os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira de investimentos hoje estão aqui, no meio desses aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro para vocês. E aqui tem, ó, informações importantes. Eu vou criar um filtro aqui para poder facilitar a análise, tá? Então tem aqui, ó, filtrando, a gente tem, além do nome do fundo imobiliário, a gente tem aqui o setor, se é um shopping, se é uma laje corporativa, se é um fundo de logística. Tem aqui o preço atual da cota, ó, quantas negociações são realizadas por dia. Tem o dividendo. O dividendo nada mais é do que aluguel, aquilo que o fundo paga para aquela pessoa que tem a cota do fundo. Você comprou a cota é sua, tem sua propriedade, o fundo paga aquele dividendo ali para você. Vou explicar mais detalhes já já. Tem aqui, ó, o último dividendo pago nos últimos 12 meses, porque pode ser que um fundo imobiliário tenha pago um ótimo dividendo no mês passado, por exemplo, mas não pagou no mês retrasado. Então, qual foi a média de dividendo pago por esse fundo imobiliário todo mês nos últimos 12 meses? Esse número é mais importante para você ter uma clareza maior sobre quanto você vai receber, uma expectativa mais correta. Então, vamos supor o seguinte, nesse exemplo. Um fundo imobiliário paga, por exemplo, todo mês R$100 de rendimentos para um determinado número de cotas. R$100. No mês passado pagou 150, por causa de algum evento extraordinário, mas que não ocorre com frequência. Se você olhar só o dividendo do mês passado e falar assim, vou comprar esse fundo aqui porque ele está pagando R$150. Não, mas ele não está pagando 150. Pagou 150 só mês passado. O que ele tem pago nos últimos meses foi 100. Então, quanto é que ele paga, na verdade, é uma média entre 100 e 150, só que muito mais vezes ele paga 100 do que paga 150. Então, por isso, é importante você avaliar quanto que ele paga de dividendo, a média de dividendo anual, tá bom? E ele tem o patrimônio do fundo. Qual é o patrimônio desse fundo? 1 bilhão, 491 milhões? Os imóveis, quanto valem esses imóveis? Então você pode, por exemplo, escolher um fundo imobiliário que você se sente mais seguro, um fundo imobiliário que tem um patrimônio gigantesco, vários shopping centers. É uma questão que você vai avaliar. Valor patrimonial. O valor patrimonial é o seguinte, ó, quanto deveria valer uma cota desse fundo segundo o valor patrimonial. Todos os fundos imobiliários, por regulamentação, têm que contratar pelo menos uma vez por ano uma instituição independente do fundo, que não tenha nenhum vínculo com o fundo, para poder fazer uma avaliação do seu patrimônio. Todos os ativos, prédios, shoppings, agências, seja lá o que for. E essa instituição diz o seguinte, olha, o número de cotas desse fundo é esse aqui e o valor do patrimônio desse fundo é esse aqui. Então, cada cota, segundo o valor atualizado do patrimônio, deveria valer R$91. Deveria valer R$100, entendeu? Então, isso aqui que é o valor patrimonial. Então, por exemplo, esse primeiro fundo imobiliário aqui, ó, ele tem um valor patrimonial de R$ 91,74. Vamos ver por quanto ele está sendo vendido. Esse é o valor da cota dele segundo os ativos, segundo o patrimônio do fundo. Só que a cota dele está sendo vendida por 77, preço de hoje. Então significa que está sendo vendida abaixo do valor patrimonial. Esse é um indicador bastante interessante. Você está comprando algo que vale 91 por 77. Então o P sobre VPA é justamente, a próxima coluna aqui, é a representação desse desconto. Significa que esse primeiro fundo imobiliário que a gente analisou aqui, que ele está com desconto de 16%. Por quê? Porque ele está sendo negociado a 0,84 do valor dele. E a quantidade de ativos dele? 1. A quantidade de ativos é quantos imóveis tem esse fundo. Por exemplo, é um fundo imobiliário que constrói shoppings e aluga esses shoppings. Esse fundo imobiliário tem quantos shoppings? Tem 7 shoppings, tem 2 shoppings, tem 1 shopping. Então, qual tipo de análise você pode fazer? Vamos fazer junto aqui, ó. Você pode tirar todos os fundos imobiliários que tenha, por exemplo, 3 ativos. Se isso para você não é importante, você pode começar por outro tipo de filtro. Você pode, por exemplo, classificar, muita gente faz isso, pelo fundo imobiliário que paga o maior dividendo. Classificar do maior para o menor. Que paga mais dividendo é esse aqui, ó. Curiosamente, eu não tenho na minha carteira. Por quê? É um de laje corporativa, o preço da cota tá 44, ó, ele tá 44,09, o preço atual dele, tá pagando 1,82, patrimônio de 94 milhões, 947 mil, VPA, valor patrimonial, preço sobre VPA 0,83, vacância 0%, só tem um ativo.
Aí já fica uma análise que você precisa fazer. Vale a pena investir nesse que está pagando muito, mas só tem um ativo? Está alugando um prédio inteirinho lá na Rio Branco para Petrobras? Petrobras é um bom cliente, deve pagar com regularidade. Mas se a Petrobras rescindir o contrato, olha, a gente vai tirar a nossa sede daqui. Tô dando um exemplo, tá, pessoal? A gente vai tirar a nossa sede daqui, a gente não vai alugar mais o seu prédio. Aluga para outro. O que vai acontecer com os teus dividendos? Então é uma análise que você tem que fazer. O que você pode fazer depois disso aqui? Visita o site lá, na outra aba, chega aqui, clica aqui nele, você procura ele aqui, clica nele e pesquisa. Procura saber sobre esse fundo. Que imóvel é esse? Onde fica? Que tipo de prédio é? Analise, pesquise. Então você pode analisar várias informações aqui. Quantos ativos tem o imóvel? Qual é o P sobre VPA, se ele está descontado ou não? Então quer dizer, olha, eu quero um fundo imobiliário que não tenha poucos ativos, que tenha mais do que 3 pelo menos. Ah, eu também quero um que esteja com bom desconto, mas que também ao mesmo tempo tenha um bom pagamento de rendimentos e que também não seja todo de laje corporativa. Eu quero variar entre shopping, lajes corporativas, fundos de fundos. Então é uma análise, uma pesquisa que você vai precisar fazer, mas que também não tem segredo, tá? Não tem segredo nenhum. E aí tem as colunas bônus que eu fiz nessa planilha que eu vou disponibilizar para vocês. Ó, aqui nessa coluna bônus, no final aqui, eu fiz o seguinte, ó. Depois que você concluir aqui qual que você vai comprar, você vai, por exemplo, a New aqui, vamos supor que você pense em comprar esse aqui, ó, RNGO11, tá? Se você comprar, por exemplo, 10 cotas do RNGO11, vai dar R$ 476 reais. Isso aqui a planilha calcula automaticamente para você e você vai receber esse valor aqui de rendimento mensal. Se você comprar esse aqui, ó, que paga maior dividendo, ó, ele só tem um ativo. Se você comprar 100 cotas dele, vai dar 4.409 e você vai receber R$ 80 reais mensal. Se você comprar 50 cotas dele, você vai gastar 2.200 e pouco ali e vai receber R$ 40 reais mensal. Já quase consegue comprar uma nova cota. Então vamos supor, vamos fazer um outro exercício aqui. Vamos supor que você comprou 55 cotas dele. Você já vai estar recebendo ali R$ 44 reais ali, 13. Já dá para comprar. Então, por exemplo, quando você chegar a 55 reais dessa cota, eu não estou recomendando, você vai precisar fazer essa análise aqui. O momento em que você chegar em 55 cotas desse fundo aqui, você já vai estar recebendo todo mês automaticamente o suficiente para você comprar mais uma cota. Então vai virar uma bola de neve, porque você vai receber. Você chegou em 55 cotas, você já recebe o suficiente para comprar uma cota. Você pega aquele rendimento, compra mais uma cota. E aí no mês seguinte você vai ter 56, vai sobrar, você vai comprar mais uma cota. Então o próprio rendimento do fundo imobiliário já vai estar gerando para você ali o suficiente para você comprar uma nova cota. Automaticamente, é claro, você pode potencializar o crescimento do teu patrimônio, separando todo mês uma quantia e pegando aquele rendimento e comprando mais cota ainda. Então você vai acelerar bastante o processo. Mas nessas colunas que eu coloquei aqui, você vai poder, por exemplo, escolher qualquer fundo imobiliário aqui, DEVA 11. Por exemplo, ó, eu acho que eu tenho esse fundo imobiliário na minha carteira. Vou mostrar para vocês já qual que eu tenho. Quais que eu tenho, né? Então, por exemplo, no dia que ele tá R$ 101 reais a cota. R$ 101 reais a cota. Quando você tiver aí 10 cotas, mais ou menos R$ 1.000 desse fundo, você vai estar recebendo R$ 12,60 por mês desse fundo. Então, é claro que você vai falar assim, ó, poxa, R$ 1.000 para receber 12, mas o patrimônio se constrói com o tempo, né? De uma hora para outra. Vai chegar um momento, e não se espante que ele vai acontecer bem rápido, de que você vai estar recebendo R$200, R$300. Eu comecei recebendo em 2018 R$5 de dividendos, R$10, R$9 e hoje eu já recebo mais de R$1.000 de dividendos. É devagar, é uma jornada que não é de um dia para o outro, mas é uma jornada que com certeza vai te garantir uma renda passiva no futuro. Então vale a pena começar. Então nessa planilha aqui você pode colocar o número de cotas. Você pode, por exemplo, fazer assim, ó, 60 cotas, clicar no canto inferior direito aqui, ó, fundo aqui, quanto é que vai me pagar? Tá vendo? Claro que, ó, esse aqui, ó, 60 cotas, você vai te pagar 1.476, mas só que para você ter 60 cotas, você tem que ter R$128 mil, é bastante dinheiro, tá vendo? Quais são os fundos imobiliários que eu compro? Todos os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira estão aqui, ó. Os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira são esses aqui, ó. Esses são os fundos imobiliários que estão na minha carteira hoje. Não é uma recomendação, mas você pode, por exemplo, começar a sua pesquisa por aqui. Deixa eu ver se faz sentido para mim comprar esses fundos imobiliários. Eu cheguei nesses fundos imobiliários aqui pelo meu método. Considerei o número de ativos? Nem sempre. Considerei o preço dele, o valor patrimonial dele, quanto ele estava descontado. Considerei também quanto que paga de dividendos e cheguei nessa fórmula aqui. Esses fundos aqui que eu decidi comprar são os melhores, é o que vai ter maior desempenho no futuro.
futuro? Não sei e ninguém sabe. Se eu soubesse qual que ia ter o melhor desempenho, eu compraria tudo dele, mas não é assim que funciona e você também não precisa se preocupar com isso. Para garantir que você tenha um bom resultado no total, é importante ter bastante fundos imobiliários, além de bolsa brasileira e bolsa americana. Mas nessa planilha aqui você vai encontrar tudo o que você precisa para fazer a tua análise inicial e também ver aproximadamente quanto que aquele fundo imobiliário vai pagar para você. Então é isso aí, pessoal. Você tem informações suficientes para escolher o seu primeiro fundo imobiliário, seus primeiros 4 fundos imobiliários, melhor ainda. Eu vou colocar essa planilha disponível aqui na descrição para você baixar ela e fazer sua pesquisa e também ver quanto que você vai receber pelo que você vai investir. Se você achou complicado fazer essa análise agora no começo, é perfeitamente normal, não se preocupa com isso. Você pode também começar pela procura do seu fundo imobiliário fazendo uma pesquisa pela internet. Por exemplo, você coloca lá melhores fundos imobiliários para 2022. Vai surgir uma série de empresas especialistas indicando alguns fundos imobiliários. São empresas de análise fazendo indicações. Você pode tirar aquilo ali como uma referência para você ou melhor ainda, pegar aquelas recomendações ali, analisar na tua planilha e ver se faz sentido para você. Mesmo assim, eu recomendo que você faça exercício de analisar determinados fundos imobiliários e escolher você mesmo, tomar sua decisão. Naquele site lá que eu deixei na planilha para você, quando você clicar no fundo, vai aparecer inclusive quais são os ativos. Você vai poder ver se de repente o shopping fica na sua cidade. Você vai poder analisar cada ativo daquele fundo imobiliário. Se no site não tiver todas as informações, você pode procurar no próprio site do fundo imobiliário e procurar lá quais são os ativos, informações mais detalhadas daquele fundo antes de tomar a decisão. Então você tem tudo o que precisa para comprar um fundo imobiliário. Você tem na planilha ali as informações mais importantes para você decidir qual é o melhor fundo para você: desconto, preço do fundo, número de ativos, dividendo mensal, tem tudo ali. Você tem até a minha lista de fundos que eu compartilhei com você para você começar a sua pesquisa, não é simplesmente copiar. O objetivo é você aprender. Então você pode fazer um mix de algumas referências com a tua análise. Não se trave nessa etapa, porque independente do fundo imobiliário que você escolher, mesmo que não seja o melhor, de melhor desempenho no ano, vai ser com certeza bem melhor do que a renda fixa no longo prazo e muito melhor do que você não comprar fundo imobiliário. O importante é que depois que você comprar o seu fundo imobiliário, não se preocupar com as variações do curto prazo. Você comprou um fundo imobiliário para o longo prazo para poder viver de rendimentos. Então não se preocupe com a variação no curto prazo, é perfeitamente normal, tá bom? Nós estamos falando de investimentos para o longo prazo. Lembre-se do Evandro, de um vídeo que eu coloquei aqui no canal recentemente, que conta a trajetória de um investidor que mal começou a investir, já vendeu as ações na primeira oscilação e amargou prejuízo. Se você acha que você vai precisar de dinheiro nos próximos dias, não invista em fundo imobiliário, invista em produtos de renda fixa. E tem vídeos aqui no canal sobre CDB, por exemplo. Nós vamos continuar falando sobre fundos imobiliários aqui. Consulte o site lá para poder aprender mais sobre fundos imobiliários. Consulte outros vídeos aqui do canal também e acompanhe os próximos vídeos. Certamente em algum momento você vai sentir a segurança de investir em fundos imobiliários e aí vai começar a sua jornada para viver de rendimentos e ter uma vida confortável no futuro. É isso que eu desejo para você e eu tenho certeza que você vai conseguir. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.